Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Por mais que a família Bolsonaro diga que não tem relação com essas joias, parece muito explícito que tem sim, inclusive mandando um sargento subordinado ao ajudante de ordens do presidente Bolsonaro nas vésperas de terminar o mandato, vir com o avião da FAB aqui para São Paulo, para o aeroporto de Guarulhos, tentar reaver essas joias, essa fortuna em forma de joias, mais de 16 milhões de reais. Kennedy, você esteve no Planalto hoje, qual a repercussão política e jurídica desse caso aí no governo do PT? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, uma repercussão política e jurídica grande. A política se dá porque é um caso muito fácil de se entender, né? Como a gente viu na reportagem, um cidadão comum, se traz bens acima de $1.000, ele precisa declarar para a Receita Federal. Mas a regra para um presidente da República, por uma autoridade, é totalmente outra. No caso aí, o então ministro das Minas e Energia traz um presente para o presidente da República e não oficializa isso como deveria oficializar num ofício, um presente para então primeira-dama, e oficializar isso dizendo, olha, o presidente Jair Bolsonaro, então presidente Jair Bolsonaro, então primeira-dama Michele Bolsonaro, receberam aqui os presentes e isso vai ser incorporado ao patrimônio da União. Não. Isso foi colocado dentro de malas individuais, dentro de uma mochila de assessores do almirante. Isso levanta a suspeita de contrabando. E o então presidente Jair Bolsonaro tentou 8 vezes, segundo o jornal Estado de São Paulo, reaver essas joias. Aqui no Palácio do Planalto, o ministro me disse, a Polícia Federal vai investigar esse caso a fundo para, primeiro, entender as repercussões que tem aqui no Brasil. Né? Por que o Bolsonaro tentou liberar isso 8 vezes e pouco antes de sair do governo mandou devolver uma outra joia que passou desapercebida. Né? Há a suspeita de que ele sabia que esse caso viria à baila e devolveu para não ser incriminado, porque essas joias ficaram escondidas durante 13 meses, só foram incorporadas no final. E esse ministro diz que a Polícia Federal vai investigar eventuais conexões que esse caso pode ter, por exemplo, com interesses comerciais da Arábia Saudita. Agora, Kennedy, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ficou no governo Lula, né? Ele convenceu o presidente da inocência dele ou o motivo é político? O motivo é político, Augusto, é uma questão de realpolitik, é pragmatismo político puro. O governo não quer ter uma crise com a União Brasil, que defendeu o ministro Juscelino. Pediu um tempo para o presidente, o ministro se explicou. É uma explicação que, no entender de alguns ministros do PT, precisam ser ainda mais detalhadas. O ministro, no mínimo, ganha uma sobrevida. O presidente Lula também não quis, antes dos 100 primeiros dias, começar uma substituição no ministério. Ele achou que isso poderia estabelecer um padrão ruim. Então, há todo um processo agora que vai tramitar no âmbito da Comissão de Ética da Presidência da República. O Lula deu um puxão de orelhas no ministro Juscelino hoje. Eu apurei que a conversa foi longa e foi dura. O presidente pediu que ele se explicasse e disse que é preciso tomar cuidado com algumas práticas. Por exemplo, essas farras de diárias, que acontecem em vários governos, né? Há um jeito que alguns funcionários e algumas autoridades têm para engordar o salário é receber algumas diárias às quais eles não têm direito. Então o Lula deu um puxão de orelha, mas o motivo ele é político. O governo está vendo lá, o Arthur Lira, presidente da Câmara, falou, o governo está com dificuldade para aprovar projeto aqui. E é uma questão de pragmatismo. O governo Lula precisa dos votos do União Brasil para tocar a agenda legislativa. Então, esse caso, por hora, o ministro continua. A gente tem que acompanhar os desdobramentos para ver se ele consegue se segurar de uma maneira definitiva ou não, Augusto. Boa noite para você e para a Amanda. Obrigada, Kennedy. Não era hora de comprar briga com a União Brasil, né? Obrigada e até amanhã.